o tema da palavra hoje é a cruz, parte final, parte 3. Nós falamos da cruz nos domingos anteriores, começamos a mostrar a cruz, a obra da cruz, a obra de Jesus da cruz, no Antigo Testamento, as profecias, os símbolos, os tipos que existiam da cruz lá no Antigo Testamento, que mostra que a chave de interpretação da Bíblia é realmente Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, para interpretá-la da forma correta, nós precisamos usar o prisma de Cristo, porque tudo aponta para Ele. Então lá no Antigo Testamento não foi diferente. As profecias contidas ali estavam apontando para Cristo, apontava para a morte de Cristo. Nós vimos a cruz realçada na história de Adão e Eva, quando Deus os vestiu, no sono de Adão, na serpente de bronze, em tantos outros exemplos do Antigo Testamento que apontavam para a cruz. Nós vamos continuar ainda falando de alguns exemplos do Antigo Testamento. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. E hoje nós vamos falar do Cordeiro até a ressurreição. O Cordeiro que era imolado lá no Antigo Testamento, e nós vamos chegar até a ressurreição de Cristo. Êxodo capítulo 12, versículo 1, vamos ler até o 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculeis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. Repita comigo: assado no fogo. Guarda isso, tá, irmãos? A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Mais uma vez, nós estamos aqui vendo a cruz de Cristo. Nós vemos aqui na Páscoa, a primeira Páscoa, que um cordeiro tinha que ser morto em favor do povo. E o texto aqui está dizendo que aquele cordeiro tinha que ser morto para que a ação do anjo da morte, que ia matar o primogênito, não tivesse efeito naquelas casas que tivesse o sinal do sangue, da marca daquele cordeiro. Então a proteção dos hebreus era o sangue do cordeiro que era passado nos umbrais da porta. Mas é interessante a gente notar, porque tudo isso aqui está apontando para a cruz de Cristo. O que é importante a gente entender nesse texto é que não era somente matar o cordeiro, existiam regras. Tinha que ser o cordeiro de 1 ano, tinha que ser um cordeiro sem defeito. Aquele cordeiro ele tinha que ser examinado, e se houvesse qualquer defeito naquele cordeiro, ele era descartado.
Assim como Jesus também não teve pecado e morreu por nós, sem ter pecado. Quem pode dizer amém? Tem crente aqui hoje? Amém? Você pode dizer amém, me ajudar a pregar hoje? Amém? Está comigo? Mas existiam algumas exigências. Ele tinha que ser de 1 ano, ele tinha que ser macho. E por que de 1 ano? Eu penso porque você tem um cordeiro de 1 ano, né, dentro da sua casa, por 4 dias, porque esse cordeiro, ele tinha que ser pego pela família no 10º dia de Nissan. E aí ele ficava, eu imagino que ele ficava ali brincando com as crianças, né, um cordeirinho, já viu um cordeirinho, né, de 1 ano, muito bonitinho. Ele ficava brincando com as crianças, mas no 14º dia era chocante. O pai da família tem que matar aquele cordeiro. Um cordeirinho tão inocente, morrer pelo pecado do outro, porque quando o cordeiro morria, quando sacrificava no tabernáculo, no templo lá depois, aquele que estava ofertando aquele cordeiro, ele colocava a mão na cabeça do cordeiro para que os seus pecados passassem para o cordeiro, para a vítima, que era inocente, cordeiro. No 10º dia eles pegavam aquele cordeiro e no 14º o cordeiro era sacrificado. Ele tinha que ser perfeito, como diz o texto aqui. Agora, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Abre lá em 1 Pedro 1, 18. Deixa eu ler o 18 e 19. Olha o que diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, nós fomos salvos pelo sangue de um inocente. Jesus era sem defeito e sem pecado. A Bíblia fala que ele se fez pecado por nós. Isso é diferente de falar que Jesus se fez pecador por nós, porque ele jamais pecou. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado, ou seja, ele tomou os nossos pecados lá naquela cruz. Amém? Agora, o texto também diz que ele tinha que ser imolado no crepúsculo da tarde. Esse horário, crepúsculo da tarde, é no entardecer. É de 3 a 6 horas. Coincidentemente, foi o mesmo horário em que Jesus foi morto, foi sacrificado. A palavra diz que ele entregou o seu espírito às 3 horas da tarde, exatamente como era feito com o cordeiro lá no passado. Então, quando nós olhamos para a Páscoa, nós estamos olhando, na verdade, para a cruz. Só que isso não era feito de qualquer maneira, porque existia uma maneira de comer o cordeiro. Não era simplesmente, vamos comer o cordeiro. Olha o versículo 12, capítulo 12 de Êxodo, verso 8 a 10. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Você vê que aqui as famílias eram reunidas numa unidade. Podia ser sua família, ou podia ter outras famílias, dependendo do tamanho daquela família. Se ela fosse pequena, ela podia convidar o seu vizinho para comer o cordeiro junto com eles. Hoje nós não comemoramos mais a Páscoa, mas hoje nós tomamos a ceia, amém? Aqui eles reuniam como se fossem células, e juntos eles comiam o cordeiro. Essa é a primeira coisa. Mas o texto também diz que a carne tinha que ser assada. Por que a carne tinha que ser assada? Porque aquilo estava apontando para a ira de Deus que veio sobre Cristo na cruz. A ira de Deus, o fogo de Deus veio sobre Cristo quando ele estava na cruz. E a ira de Deus veio sobre Cristo na cruz para que ela não viesse sobre nós agora. Se você está em Cristo, então não é necessário que a ira de Deus venha sobre você. A palavra diz que a ira de Deus vem sobre toda impiedade. Mas a ira de Deus não pode vir contra nós, porque Jesus já trocou de lugar conosco. Os nossos pecados foram creditados a Ele, e a justiça dele foi creditada a nós.
Você entendeu o que aconteceu? Isso é substituição. Então os nossos pecados foram creditados a ele, mas a justiça dele foi creditada a nós. O fogo da ira de Deus veio sobre Cristo naquele dia. Por isso não podia comer a carne cru e nem cozida, tinha que ser assada. Porque isso fala da ira de Deus, do Pai, sobre o Filho naquele dia. Eu sei que talvez para você não consegue compreender ou entender isso, mas tudo isso que eu estou falando aqui só mostra e prova o quanto nós somos amados. Mostra o amor de Deus por nós. Sim ou não? O Pai ali derramando a sua ira sobre o Filho, para que ele fosse a propiciação, como eu falei das outras vezes, pelo nosso pecado. Os pães asmos eram os pães sem fermento, que falava de deixar o pecado, de deixar o Egito, de deixar a rebeldia e as ervas amargas. Era para que eles se lembrassem do tempo de escravidão, para que eles nunca se esquecessem do tempo que eles passaram no Egito e que foram ali escravizados. Então, é muito importante você entender que, primeiro, o cordeiro tem que ser morto, mas ele já foi, ele morreu, o sangue tem que ser aplicado e nós temos que estar dentro da casa. Posso ouvir um amém? Então, tudo o que aconteceu na Páscoa estava apontando para Cristo, estava mostrando Cristo, estava mostrando a cruz de Cristo. Tudo o que aconteceu ali, aconteceu com Jesus depois. O segundo exemplo da cruz, que eu quero falar dessa manhã, está em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 até o 14. Gênesis 22, 1 a 14. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre o Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada desfaças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres, e entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Jeová Jireh, amém? Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se provará. Esse texto ele é tão tremendo, porque aqui também está apontando para a cruz, está falando da morte de Jesus. Assim como Jesus carregou o madeiro e nele foi crucificado, a Bíblia diz que Isaque também carregou a lenha para o seu próprio sacrifício. Isaque está apontando para Cristo.
Isaac aponta exatamente para Cristo, porque ele próprio carregou. Quando a palavra diz, depois de 3 dias eles avistaram o Monte Moriá, naquele lugar, a palavra diz que Abraão deixou os seus servos e os jumentos, que provavelmente era quem estava carregando as cargas, ele pegou a lenha e colocou sobre o seu filho Isaac, para que ele levasse. Quem sabe? Não foi pelo mesmo lugar onde Jesus passou, nós não sabemos. Mas o fato é que Abraão obedeceu a Deus, e quando ele estava ali para sacrificar o seu filho, a palavra diz que um anjo, e esse anjo aqui é com letra maiúscula, é provável que seja Jesus aqui, que a palavra anjo significa mensageiro, nesse caso está com letra maiúscula. Então ele disse, não toque no seu filho. E quando Abraão ergueu os olhos e viu, ele viu um cordeiro preso pelos chifres. E agora eu me lembro de uma palavra do pastor Aloísio, que ele fala que o cordeiro estava preso pelo chifre para que ele não tivesse nenhum tipo de machucado. Ele estava preso nos arbustos, mas ele tinha que ser perfeito para ser sacrificado. Por isso ele estava preso pelos chifres ali. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, olha o que diz aqui. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para o sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Deus, ele não nos prova para nos reprovar, ele nos prova para nos aprovar. Aí se eu for reprovado, ele vai colocar você em outra prova de novo, até que você acerte, até que você seja aprovado. Mas sabe o que diz lá em João capítulo 8, versículo 56, coloca para mim aqui, João 8, 56. João capítulo 8, verso 56. Coloca esse texto aqui para mim. Olha só, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então é muito provável não, a Bíblia diz que Abraão viu o dia de Cristo. Agora é provável que ele tenha visto o dia de Cristo aqui, no dia do sacrifício. Ele teve tanta fé, Abraão, mas é provável que ele tenha visto a imagem de Cristo lá no Monte Moriá, no mesmo lugar, porque o Gólgota faz parte do Monte Moriá. Então naquele mesmo lugar, Abraão teve uma visão do futuro. Ele viu o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia da crucificação de Cristo. Então Abraão viu o dia de Cristo quando ele estava no Monte Moriá, onde milênios depois Jesus seria crucificado. Ele teve uma visão de Jesus ali, ele viu. Por isso Jesus disse, alguém perguntou para ele, mas você é maior que Abraão? Jesus falou assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Por quê? Porque ele viu que um descendente de Isaac, que a promessa iria se cumprir, e que o descendente de Isaac, um dia, estaria naquele mesmo lugar, sendo crucificado no lugar de Isaac. Ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac até mesmo das cinzas, que ele estava disposto a sacrificar o seu filho ali. Quantos estão comigo nessa manhã? Diga amém. Salmo 22. Abra no Salmo 22. Versículo 1. Deixa eu abrir aqui também. Olha o que diz aqui. Esse salmo aqui é um salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, quando nós retrocedemos antes da cruz, nós percebemos que os profetas, os grandes homens de Deus, eles estavam olhando para a cruz. Eles estavam olhando para o Salvador, eles estavam olhando para o Messias. Aqueles homens do passado, eles esperavam o Salvador. E é interessante que esse texto aqui é um salmo de Davi. Isso aqui deve ter acontecido aproximadamente aí 750 anos antes de Cristo. Mas olha o que Davi escreve. Deus meu, por que me desamparaste? Abra para mim Mateus, capítulo 27.
Mateus capítulo 27, versículo 46. Olha o que Jesus disse na cruz. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Aqui ele falou em aramaico e estava escrito exatamente como Davi havia dito. Versículo 6, vai para o Salmo 22, verso 6. Olha o que está escrito aqui. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Aqui Davi estava falando de si mesmo, mas aquele era um salmo messiânico que estava apontando para Cristo. Eu sei que comparar Jesus com, aqui a palavra está verme, mas comparar Jesus com uma lagarta parece estranho. Mas quando Davi escreve esse salmo, ele é muito cirúrgico. Quando ele fala aqui desse verme, ele usa uma palavra muito específica para se referir a um tipo de verme específico, que era um tipo de lagarta que se fixava na madeira quando ia dar à luz. E quando ela dava à luz, ela soltava um fluido vermelho e ali ela morria. Ela morria agarrada naquele madeiro de tal forma que não podia ser tirada de lá viva. E ali, quando ela morria, eles coletavam o vermelho carmesim. E é interessante que Davi fala: sou verme e não homem. Ali estava apontando para o sangue de Jesus que seria derramada. Essa lagarta tem o nome de Coccus ilicis. Aqui no versículo 7, deixa eu ler o verso 7. Eu queria pedir para abrir Mateus 27, 39. Abre Mateus 27, 39. E eu vou ler o verso 7 aqui do Salmo 22. Que diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Agora vamos para Mateus 27, 39. Eu li o versículo 7 do Salmo 22. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo. Agora olha o verso, aqui no versículo 8 eu vou ler. Você vai colocar no versículo 43 de Mateus 27. Eu vou ler o verso 8 aqui. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Agora Mateus 27, 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Versículo 17. Do Salmo 22, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Isso aqui está descrevendo, Davi está descrevendo a imagem do Cristo crucificado. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Davi descreve a crucificação, e o texto aqui está dizendo: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Ainda que nenhum osso de Jesus foi quebrado, mas ele estava tão machucado, que ele conseguia ver os seus ossos olhando para ele. Ele olhava e via os seus ossos, de tão machucado que ele foi. Ele apanhou lá no pretório, ele apanhou dos romanos, e ficou muito machucado. E a imagem de Jesus na cruz é que ele olhava e ele via todos os seus ossos. Imagem terrível. É terrível tudo que Jesus passou por nós, sim ou não? Para nos livrar da ira de Deus. Aqui no versículo 18, diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. A palavra diz: 4 soldados lançaram um sorte sobre a túnica de Jesus. Então Davi, lá no Salmo, ele aponta para Cristo. Ele tem uma experiência onde ele mostra a crucificação. Durante toda a Bíblia, praticamente, talvez todos os livros da Bíblia apontam para o sacrifício de Cristo. Mas agora, vamos pular 700 anos depois. Jesus está no Getsemane. Jesus está vivendo seus últimos momentos na terra. E a palavra diz, Mateus capítulo 26,
versículo 36, que Jesus, ele estava em agonia. Abra lá, Mateus 26, 36. Diz assim: em seguida foi Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É interessante que a palavra Getsêmani significa prensa de óleo. Era o lugar onde era feito azeite, onde as azeitonas eram prensadas para sair o óleo. O Monte das Oliveiras fica bem de frente ao Monte do Templo. E a palavra diz que Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, para o Getsêmani, para orar. E quando ele chega no Monte das Oliveiras, ali no Getsêmani, ele começa a orar, mas ele usa 3 palavras. O escritor, aqui, Mateus, quando escreveu, ele usa 3 palavras diferentes para descrever o que aconteceu com Jesus ali no Getsêmani. A primeira delas é a palavra lupeu. Essa palavra, ela significa entristecer-se, causar aflição, magoar. O texto diz: começou a entristecer-se. Essa palavra aqui é lupeu, que é causar aflição, magoar. Quando Jesus diz isso, que ele começou a entristecer, é porque aquilo estava causando muita aflição para ele, uma grande pressão veio sobre Jesus ali. E a segunda palavra que o autor do livro usa é ademoneu, e essa palavra significa estar ansioso, em grande angústia, deprimido. Porque aqui diz que ele angustiou-se, começou a entristecer e a angustiar-se. Essa palavra é ademoneu, estar em grande angústia, deprimido. Esse é o significado dessa palavra aqui. E a última é perilupos. E o significado aqui, quando Jesus disse: estou profundamente triste. Essa palavra perilupos significa muito triste, excessivamente pesaroso, dominado com pesar, a ponto da tristeza causar a própria morte. Aqui nós estamos falando do quadro de Jesus antes da crucificação, o que Jesus passou até a crucificação. A pressão que Jesus sofreu ali no Getsêmani foi tão grande. A palavra diz que por 3 vezes ele foi até os discípulos para pedir ajuda. Por quê? Porque ele estava sob pressão. Ele estava sob uma pressão imensa, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Eu sei que talvez falar isso de Jesus pode mostrar determinada fraqueza. Não, o que Jesus passou é justamente para que nós não tenhamos que passar. Você está entendendo? Sabe, irmãos, eu fui atacado por crise de ansiedade. 2 ou 3 anos atrás, eu não me lembro. 1 ano de ataque de ansiedade. E eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa. Nunca tive essa característica, mas comecei a ser atacado. Mas teve um dia que eu estava orando e sofrendo um ataque de ansiedade na oração. Eu estava sozinho, estava no prédio antigo ainda da igreja. E naquele momento, eu comecei a orar. O Espírito Santo falou assim para mim: Jesus passou por isso, você não precisa passar. E na hora, veio o texto do Getsêmani. Falei: meu Deus, será que eu estou inventando alguma coisa? Será que é alguma coisa da minha cabeça aqui? Porque bem na hora que o Espírito Santo falou comigo, ele já me lembrou do texto. E eu fui estudar esse texto aqui, para saber o que realmente estava escrito. Se realmente Jesus sofreu uma crise de pânico. E a conclusão que eu cheguei é que cada uma dessas palavras mostra que sim. Para que nós não tivéssemos mais crise de ansiedade ou de pânico ou depressão alguma, ele já levou na cruz. Você não precisa ser depressivo. Mas sabe, Jesus fez algumas coisas muito importantes aqui. Talvez você está passando por uma situação parecida com essa. Mas a palavra diz que ele perseverou em oração. Mas ele fez uma outra coisa. Ele foi lá e procurou ajuda.
Vocês não podem orar comigo? Vocês não podem vigiar comigo? Ligar para pessoas, pedir oração, orar junto. Pastor, mas existe um fato que prova que realmente ele teve uma crise de pânico, aqui em Lucas 22:41. Olha o que diz aqui. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus, ele foi obediente até a morte, está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5, a partir do verso 5. A palavra diz que ele foi obediente até a morte, mas ele pediu para não ter que passar por aquilo. Tal era a pressão que ele estava sofrendo. Às vezes nós sofremos pressões tão grandes, sim ou não? Mas eu sei que pessoas desistem por muito pouco. Desistem da igreja, desistem dos irmãos, desistem do evangelho. Mas aqui Jesus, mesmo aquilo causando aflição para ele, falou que não faça a minha vontade, mas a sua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Estando em agonia, irmãos, como o ataque de ansiedade é agoniante, te enfraquece, ficava fraco, parece que as minhas energias eram roubadas. E sabe o que é pior do ataque de ansiedade? Você parece que não consegue identificar de onde vem o ataque, você não consegue ver qual é o inimigo, você fica talvez procurando em você um pecado, alguma coisa, uma falha. Mas não é isso, não é nada disso. Jesus não tinha falha alguma, ele foi atacado. E aqui diz, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Isso aqui é chamado na medicina de hematidrose. Quem é da área aqui sabe que quando a pessoa está debaixo de uma pressão muito extrema, ela pode suar gotas de sangue. Isso aqui pode acontecer. Mas ela tem que estar debaixo de uma pressão muito extrema. E a palavra e as 3 palavras usadas por Mateus a respeito de Jesus é que mostra que Jesus passou por um ataque de ansiedade, um ataque de pânico violento lá no Getsemane. Você não precisa ter isso mais. Você não precisa aceitar o pânico, ou aceitar a ansiedade, ou a depressão. Jesus já passou por isso no seu lugar. Ele passou por isso no seu lugar. Agora, Jesus é levado pelos soldados para a casa do sacerdote Caifás, pelos soldados de Caifás. Ele foi levado para lá e ali ele foi torturado, zombaram de Jesus. E aí levaram da casa de Caifás para o pretório, era onde ficava a fortaleza romana dos soldados. E ali ele foi chicoteado. E aí veio Pilatos e disse: eu não vejo nele crime algum. Mas eu tenho 2 presos. Porque a Bíblia diz que a mulher de Pilatos falou para ele o seguinte: não faça nada com esse homem, porque ele é inocente. Cuidado, fui muito atormentado essa noite por causa desse homem inocente. E Pilatos queria de todo jeito salvar Jesus ali. Mas a palavra diz que os judeus gritavam: crucificam, crucificam, crucificam. E eles não paravam de gritar isso. E aí a Bíblia diz que ele falou o seguinte: Pilatos, pensando que o povo ia escolher que Barrabás fosse crucificado, ele disse: eu tenho um homem aqui, um rebelde, e tenho Jesus. Quem vocês querem que eu solte? Porque na ocasião da Páscoa, sempre um bandido era solto. E aí eles falaram: solte Barrabás, crucifica Jesus. Naquele momento Pilatos lavou sua mão. Falou: tudo bem, eu lavo as minhas mãos. Mas há um motivo pelo qual eles gritavam: crucificam. Os judeus não matavam por crucificação. Na maioria das vezes. Eles matavam por apedrejamento. Quando a pessoa blasfemava, eles apedrejavam. Esse era o tipo de morte do judeu. E o tipo de morte do romano era a crucificação. Então é como se eles dissessem o seguinte: ele vai morrer, mas a culpa não é nossa, quem vai matar são os romanos. Por isso eles insistiram para que Jesus fosse crucificado.
Mas quando eles tiveram que escolher entre Jesus e Barrabás, a palavra Barrabás, são duas palavras. A palavra bar, que significa filho, e Abba, que significa pai. Então Barrabás significa filho do pai. Nós somos Barrabás. Nós somos Barrabás. Porque Jesus foi crucificado e nós nos tornamos livres. Alguns historiadores dizem que Barrabás se converteu. Nós não sabemos, porque a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz a respeito de Barrabás é que ele era um sedicioso. Alguém que causava divisão, rebeldia contra o império. Mas não era só isso. A Bíblia diz que ele era também um malfeitor, um ladrão. E era também um assassino. Nessa sedição ele matou uma pessoa. E foi ali que ele foi solto. Ah não, pastor, mas esse Barrabás é difícil demais. Eu sou muito melhor do que ele. Olha, talvez você não foi um sedicioso como Barrabás, um homicida, um ladrão como ele. Mas os seus pecados iriam te levar para o inferno, assim como o pecado de qualquer pessoa que matou, roubou ou rebelou. Vocês estão entendendo? Os nossos pecados eram suficientes para nos mandar para o inferno. Então hoje nós somos o filho do Pai. Porque Jesus foi para a cruz e Barrabás foi livre. Então nós somos o Barrabás de Deus. Nós temos um Pai, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que a todos quantos receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, a este foi lhe dado o direito de se tornar filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus porque Jesus foi levado no nosso lugar para a cruz. Quando o Pilatos entrega Jesus, a palavra diz que ele vai para um lugar que hoje nós chamamos de a Via Dolorosa. Lá em Israel nós passamos por esse caminho que eles falam que foi o caminho que Jesus passou. A Via Dolorosa ela tem aproximadamente 600 a 700 metros. E a Via Dolorosa, naquela época e até hoje, é na verdade um mercado a céu aberto. E Jesus teve que carregar aquela cruz por aqueles 600 ou 700 metros, passando naquele mercado entre as pessoas. E aquilo era feito justamente para que o condenado à crucificação fosse exposto, para que ninguém seguisse o seu caminho, para que ninguém fizesse como ele fez, para que fosse um exemplo, para que a sociedade não fizesse aquilo. Por isso Jesus foi exposto ali na Via Crucis, na Via Dolorosa. Hoje lá em Israel tem caminho que é a Via Dolorosa que te leva para o Jardim do Túmulo, que é onde nós acreditamos que realmente era o túmulo, e depois, lá no final dela, você pode desviar para a Igreja do Santo Sepulcro, que é onde alguns acreditam, os católicos, acreditam que é onde Jesus foi morto, foi enterrado, foi crucificado e depois enterrado. Então, quando ele passava na Via Dolorosa, estava cheio de pessoas ali, o mercado. Eu me lembro que quando a gente foi começar a Via Dolorosa, o guia, que é um judeu, ele nos deu um recado. Ele não falou isso em nenhum momento, todo o nosso tempo que nós tivemos em Israel. Mas ele falou assim, é o seguinte, nós vamos começar aqui agora, e durante esse trajeto nosso aqui, eu quero dizer para cada um de vocês, não pare em nenhuma das barracas. Não pare, porque eu não vou parar. Se você parar, você vai ficar para trás. Porque você entra dentro de uma Via Dolorosa, na verdade é um mercado árabe. Então a gente não podia... Ele queria dizer o seguinte, eu não responsabilizo. Se você parar e tiver algum problema, é problema seu, eu não vou parar. Então a gente teve que passar direto. Lembra disso, Nestor? A gente passava cantando na Via Dolorosa. A gente foi cantando, na Via Dolorosa ali. As pessoas olhando para nós e tinha coisa muito bonita para comprar. Mas a gente não pôde parar naquele lugar, porque até hoje ali é o mercado árabe. Foi naquele lugar que Jesus foi exposto. Foi ali para que todo mundo visse que Jesus era um mau exemplo. Crucificação. Ela aconteceu às 9 da manhã. Ela começou às 9 e foi até às 3 horas. E ele morreu exatamente no horário que tinha que morrer, como eu havia dito. Ele entregou seu espírito às 3 horas.
A ira do Pai veio sobre ele naquele dia. Mas por que Jesus morreu crucificado? Primeira coisa, para se cumprir o que estava escrito. Como eu mostrei em vários textos aqui da Bíblia, isso que apontavam para a morte de Jesus na cruz. Isaías 53 fala da morte de Jesus na cruz. Segundo motivo pelo qual ele morreu é porque todo aquele que morria na cruz era maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição no meu lugar, para que eu tivesse a salvação, para que eu tivesse a justificação, para que eu fosse justificado. Ele se fez maldição por nós. A Bíblia dizia lá em Deuteronômio que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Terceiro, porque somente rebeldes podiam morrer na cruz. E os judeus queriam deixar claro que ele era um. E na verdade não era. E quarto, porque os judeus queriam transmitir a culpa da crucificação para os romanos. Mateus capítulo 28, versículo 1. Jesus é crucificado, entrega o seu espírito às 3 horas da tarde e é sepultado. Mateus 28, 1:8 diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Irmãos, a Bíblia tem detalhes que eles são ricos demais, mas que você precisa ficar atento para entender. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Eles desmaiaram, né? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que um anjo veio e o anjo removeu a pedra. Talvez na sua cabeça foi Jesus que removeu a pedra, ou o anjo removeu a pedra para Jesus sair. Ele não estava lá. Ele já tinha ressuscitado. O texto está dizendo aqui, o anjo veio e removeu a pedra. Jesus não precisava que a pedra fosse removida para que ele ressuscitasse, amém? A Bíblia conta que quando os discípulos estavam orando, já depois de ressuscitado, ele entrou, estavam as portas todas fechadas, a Bíblia diz, mas ele entrou e se reuniu com seus discípulos. Mas, então, por que o anjo? E é interessante que eu não sei, parece que Deus, ele tem muito senso de humor. Eu fico imaginando, não sei se você visualiza isso, o anjo vai lá, remove a pedra e senta em cima dela, e fica esperando as duas Marias chegarem. Ele fica lá sentado, de boa. Aí quando elas chegaram lá, nós precisamos entender o que aconteceu. Por que então que o anjo removeu a pedra? Tem um propósito. Não foi para Jesus sair. Foi para elas entrarem. Foi para que elas vissem que o corpo não estava mais lá. O propósito não foi Jesus sair, porque ele não precisava disso. Deixa eu ler de novo o texto aqui para você. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mas olha só o que ele disse aqui. Ele disse 4 coisas. E eu quero terminar com isso. Ele disse 4 coisas importantes, que é para nós. É para você, é para mim. A primeira delas é não temais. Verso 5.
Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Irmãos, como eu tenho usado esse texto aqui na minha vida quase todo dia. Se tem qualquer coisa dando errado, eu falo: não temais. Não temais. A Bíblia diz que está escrito, né? Os teólogos dizem que tem 366 não temais na Bíblia, um para cada dia do ano. Não temais. Primeira coisa que ele diz: não temais. Então, a respeito do seu problema, a respeito do seu problema, a respeito do seu casamento, a respeito da sua saúde, a respeito da sua provisão, a respeito de relacionamentos, não temais. Não temais. O anjo falou: não temais. Eu sei que vocês estão assustadas, mas não temais. Foi a primeira coisa que ele falou aqui. Olha o verso 6 agora, vamos ver o que ele falou no verso 6. Deixa eu ler o 5, depois eu vou para o 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Segunda coisa que ele disse: ele não está aqui. Ressuscitou. Olha, meu irmão, o cristianismo, ele se fundamenta na ressurreição de Cristo. Porque sem ressurreição não tem fé. Sem ressurreição de Cristo, a morte não foi vencida. Mas o cristianismo se fundamenta na ressurreição. O anjo falou aqui para ela: ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ainda no verso 6, olha o que ele diz. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E a terceira coisa: vinde ver onde ele jazia. Eu removi a pedra para mostrar para vocês que ele não está mais aqui. E agora vocês vão ser testemunha desse momento, que ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele não está aqui. Então o anjo remove a pedra para que a mulher visse. E aí ele fala aqui no verso 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Pode comprovar. E depois depressa, e essa é a quarta coisa, e depois depressa, e dizei aos discípulos. Sai, vai espalhar o evangelho, vai contar que ele ressuscitou, vai contar que ele é pai, vai contar que ele venceu a morte. Pode olhar aqui dentro do sepulcro, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Essa é a diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Qualquer outra religião, as pessoas, o seu Deus, estão enterrados, mas não é o nosso caso. O nosso Deus não está morto, ele vive. O nosso Deus vive. Então aqui, essa palavra é para nós. E depois depressa, vai contar, espalha a notícia, espalha as boas novas de que ele ressuscitou. Diga que ele ressuscitou, pregue o evangelho. Você pode ficar de pé? Querido, como a imagem da cruz é linda. Quando nós olhamos para o amor de Deus, como o Senhor nos amou, Ele nos amou demais. E talvez você achou tão violento tudo que aconteceu, e realmente foi. Ele foi castigado, Ele foi abandonado na cruz, Ele foi chicoteado, mas tudo isso era para nos dar a salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver o amor de Deus expressado em várias coisas que aconteceram lá no passado, que culminou na morte de Cristo, na crucificação de Cristo. Nessa hora, quero pedir para você colocar a mão no seu coração. Eu vou orar com você e depois nós vamos cantar uma canção para encerrarmos. Quero te dizer, não temas, não temas. Venha, veja, ele não está lá. Não procure entre os mortos aquele que vive.
No outro texto é assim que está escrito, que o anjo disse: não procure entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E ele venceu a morte. Isso quer dizer que nós também venceremos. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Senhor, está aqui o resultado da sua morte na cruz. Olha todas essas pessoas que estão aqui, Espírito Santo. É o resultado da morte de Cristo. É o resultado da sua ira, Pai, sobre o seu Filho amado. O Senhor nos amou de uma maneira tão especial, a ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, para nós foi tão chocante a morte da cruz, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa e tão linda, porque ela nos deu a salvação. Ela nos deu a salvação, ela nos deu a salvação. Obrigado pela tua morte na cruz, obrigado porque o Senhor nos amou tanto. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, que é fruto do seu sacrifício, Jesus, naquela cruz, do seu sangue derramado naquela cruz. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado. Os seus ossos estavam todos te encarando, Jesus. De tão ferido, desfigurado, que o Senhor esteve naquela cruz. Mas hoje nós recebemos cura da parte do Senhor, porque o Senhor levou também as nossas dores e as nossas enfermidades. Os nossos pecados estavam sobre ti e o Senhor se fez pecado por nós. Os nossos pecados foram creditados a ti, mas a sua justiça foi creditada a nós. Tudo porque o Senhor nos ama tanto.